Valeu, pessoal! Boa noite a todos, estamos aqui para mais... Eita porra! Meu amigo, o Brasil depende dessa direita, né? Dessa direita que não sabe ligar um microfone. É isso aí. Obrigado pela presença, agradeço de coração a todo mundo que tá aí, valeu demais. Eu tava falando um monte de abobrinha, porque na verdade eu tava tentando ligar meu microfone aqui. Então eu tava só falando besteira, tava tentando compartilhar o link aqui. Então eu tava falando só besteira, vocês não perderam nada. Beleza? Obrigado por todo mundo que tá aí. Quem tá assistindo gravado, eu agradeço de coração a presença de todos aí. Vamos tentar atualizar a situação aqui. Vamos começar a nossa transmissão então. Eu fiquei o dia inteiro na rua, então... Tô meio esbaforido aqui, que eu cheguei agora há pouco e eu preciso escrever um material hoje. Então, antes de escrever o material, eu decidi abrir essa live nesse horário muito doido, beleza? Eu sei que esse horário aqui não é um horário normal da gente fazer as transmissões, mas é o único horário que eu vou poder transmitir hoje, beleza? Então vamos lá, hoje é terça-feira, participei do Boletim da Manhã no Terça Livre hoje pela manhã, e amanhã nós temos Media Watch. Eu, Rafael Fontana, 18h30 aqui no Comunicação e Política, temos o Media Watch lançar luz sobre a notícia, beleza? Aqui hoje tem duas notícias que eu quero comentar com vocês. Tem uma notícia sobre o Fachin e tem uma notícia do Senado, né? Sobre aí o que o Senado está fazendo com as lives, beleza? Então eu vou comentar essas duas e vou comentar também, como a gente sempre faz aqui, uma leitura aí do Superchats, tá? Então a participação de vocês aí eu vou lendo aqui e vou respondendo aí as perguntas que vocês jogarem, tá bom? Agradeço de coração a todo mundo que dá like, todo mundo que compartilha o link e vamos nessa. Deixa eu colocar aqui, estamos ao vivo, beleza? Deixa eu compartilhar esse trem no Facebook também. Pessoal, vamos lá. Primeiro lugar, deixa só eu fazer um posicionamento aqui, eu vou fazer alguns esclarecimentos, então deixa eu fazer um esclarecimento aqui com relação a mim mesmo, né? Ao nosso trabalho aqui. Valeu, obrigado aí, Lucas Greibin, obrigado, Judson, tá lembrando aí da grande homenagem à doutora Vera, né? Puta que pariu, doutora Vera! É isso aí, pessoal, é a loucura aqui, é o pânico, né? A gente começa a live sem ligar o microfone. Valeu, Judson, obrigado. Gente, vamos lá. Quando nós conseguimos eleger um governo de direita, ali em outubro de 2018, a gente veio de um tempo do fora Dilma, né? Foi assim, uma consequência, né? A gente sai do fora Dilma, então todo mundo na rua, militante de rua, todo mundo louco, né? Tava defendendo a própria pele, né? Porra, o Brasil acabando, o nego vendo que ia ter que comer cachorro, né? Como ninguém queria comer o Rex... Galera foi pra rua e derrubaram a Dilma Sapiens, né? Derrubamos, né? Derrubamos a Dilma Sapiens. Todos nós juntos, parabéns pra você aí. Pelo menos alguma coisa a gente conseguiu mudar na República. E aí a gente chega no governo Bolsonaro com essa militância muito ativa. Até mesmo uma das diferenças, né, do governo Bolsonaro para os outros governos é que dessa vez nós temos muitas pessoas de rua. Muitas pessoas que eram de movimentos de rua participando da política. Vários deputados, né? A gente tem Bia Kicis, tem o Luiz Felipe, tem uma galera tipo Douglas Garcia, Gil Diniz, aquela galera que estava militando, né? O cara era um militante, ganhou a eleição e estamos aí na política. Isso fez com que muitas pessoas também, que não se elegeram, não foram para a política, acabaram entrando na comunicação, como eu mesmo, né? Comunicação e política aqui começou no meio de 2018. Eu acho que julho, agosto, uma coisa assim. Julho, agosto de 2018. Em plena campanha presidencial, eu não tinha ainda escolhido o meu candidato. Abri um canal para começar a conversar sobre política e decidir em quem eu iria votar na eleição presidencial de 2018. Fiz isso junto com o público, né? Era um público pequeno, obviamente, começo do canal. E muitas pessoas, eu fico feliz, que muita gente me manda mensagem, né? Pô, eu escolhi o presidente junto com você, né? Eu decidi o meu voto junto com você e tal. Sim, foi muito legal, então fico feliz aí de coração por essas pessoas que estão comigo aí há 2 anos. O que acontece? Hoje eu tenho um compromisso com vocês, com o público, né? O canal vai se transformando, vai mudando e tal. E hoje eu tenho um compromisso com o público de fazer o quê? Eu tenho um compromisso de mostrar para vocês o que acontece em Brasília. Isso em nível de notícia, né? Porque o Comunicação e Política ele tem esse lado assim meio jornalístico, né? Então a gente chega aqui e eu falo para vocês, pessoal, tá acontecendo isso, lá no Palácio do Planalto isso, lá no Ministério da Educação isso, e vou falando, ou seja, é informação. Você
pega as coisas ali, as informações na rua e traz aqui e joga para o público. Aí beleza, cada um que se vire com as suas informações. E tem um outro aspecto que é o aspecto da leitura política. A leitura política ela se dá da seguinte forma. Você sabe que quando você está na comunicação, principalmente quando você não é de uma grande empresa, quando você não é contratado, por exemplo, não sou funcionário da CNN, da Globo News, da Bandeirantes, então eu tenho que lutar pelo meu ganha-pão, né? Visualizações não paga boleto. Então é natural que as pessoas que abrem canal no YouTube tenham, naturalmente, repito, uma preocupação para com o público, para com aquilo que elas vão dizer, não com relação ao respeito pelo ouvinte, porque todo mundo tem que ter essa preocupação, todo mundo que produz conteúdo, mas com relação ao não desagrado do público. Porque você sabe que se você desagrada o teu público, é lei de mercado, né? Se você passa a desagradar o teu público para de consumir o teu produto. E se ele parar de consumir o teu produto, você perde renda. Isso aqui não é uma coisa maléfica, né? Uma coisa canalha, de má fé, não é. Isso é natural do comércio, né? O padeiro, ele tenta fazer cada vez um pão melhor. E mesmo que ele faça um ótimo pão, mas os clientes pedem que ele mude a receita, ele acaba mudando, porque ele precisa do cliente. Então não é que ele está sendo um cara canalha, é porque ele está atendendo o cliente. O Comunicação e Política, ele chegou num ponto onde eu não posso... Aí a gente tem uma, digamos, evolução, não sei se é evolução a palavra, mas uma mudança. Você tem uma mudança com relação ao canal. O Comunicação e Política, hoje eu não posso mais me dar o luxo de querer saber o que vocês querem ouvir. E isso não é uma desfeita para com o público. É porque o Comunicação e Política, ele acabou se tornando um canal onde muitas pessoas vêm buscar uma leitura com relação ao que está acontecendo. Então, quem fez essa mudança não foi eu. Porque eu nem imaginei essa mudança. Quem fez essa mudança foi vocês, o público. Então, o público do Comunicação e Política passou a vir no canal para ver a leitura da política e saber o que está acontecendo. Sendo assim, eu não posso mais ter uma preocupação de chegar aqui e saber o que vocês querem ouvir. Né? Mais uma vez eu repito, não é falta de respeito para com vocês. Ah, não tô nem aí. Não é isso. É o absoluto contrário. Né? Por respeito a vocês, eu tenho que falar aquilo que eu realmente sei que está acontecendo. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque, por exemplo, eu acho que foi isso, hoje é terça. Então ontem, por exemplo, ontem eu falei da grande mídia. Eu falo da grande mídia aqui há muito tempo, né? Desde quando eu abri o canal eu falo da grande mídia porque eu sou da área de comunicação. Só que ontem eu dei nome aos bois. Então, por exemplo, ontem eu falei do Lacombe, falei do Alexandre Garcia. Recebi dezenas e dezenas e dezenas de pessoas indignadas com o que eu falei. Pessoas indignadas. Pessoal, repito, não é falta de respeito para com vocês. É justamente por respeito a vocês que eu digo essas coisas. Ah, mas eu não gostei, Fernando. Aí, fazer o quê? Aí é contigo, não é comigo. O meu papel é falar. O teu papel é ouvir aquilo que você fica bem. Então, se você se sente bem no Comunicação e Política, eu fico feliz. Fico feliz. Se você se sente mal, eu digo isso sem a menor arrogância. Você tem que se sentir bem. Então, se você se sente mal no Comunicação e Política, não assista ao Comunicação e Política. Assista coisas que te façam bem. Consuma conteúdo que te faça bem, que te faça se sentir feliz. O maior objetivo da vida humana sobre a Terra é nós sermos felizes aqui. Então você tem que ser feliz, entendeu? Lute pela tua felicidade, lute para que você se sinta bem, não consuma porcaria, não consuma conteúdo que te deixa para baixo, inclusive Comunicação e Política. Se te deixa para baixo, não consuma, tá bom, pessoal? Eu venho aqui para falar aquilo que eu sei. Né? E o que eu sei? Eu sei o que está acontecendo em Brasília. Aí eu sei. O que está acontecendo em Brasília, pessoal, eu sei, mas é mais uma dessas bombas. Que se eu... Aí por que eu comecei? Aqui é o típico canal de mineiro, né?
Eu comecei arrudeando, como diz Minas, né? Eu comecei arrudeando. Então eu arrudiei. Por que eu arrudiei? Porque eu posso falar para vocês o que está acontecendo em Brasília, que não é leitura minha, é o que está acontecendo. É o que eu sei, porque eu estou em Brasília, estou vendo as coisas, estou indo lá e estou... Agora, muita gente não quer ouvir o que eu vou falar. Então, repito, né? Começou a se sentir mal, meu amigo, mete o pé, beleza? Começou a se sentir mal com o que eu tô falando, fecha, não fica até o final, igual filme de terror, né? Tem gente que odeia filme, eu odeio filme de terror, né? Tem gente que odeia filme de terror igual eu, né? Mas assiste até o final, aí termina o filme e tá com dor de barriga, né? Faz isso não, pessoal. Começou a te incomodar, desliga, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre o que tá acontecendo em Brasília. Gente, nós temos hoje um cenário em Brasília que é um cenário de esvaziamento, é um cenário de esvaziamento total da personalidade do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é aquele cara que fez uma chapa com o Mourão lá na eleição, fez uma chapa com o Mourão, ganhou a eleição. Ganhou a eleição como militar? Não. O Jair Bolsonaro ele ganhou a eleição como civil. Até mesmo porque ele não é mais da ativa, né? Há muitos anos que o Bolsonaro não é da ativa. E ele se aliou com outro cara que também não é da ativa, que é o Mourão. Então foi uma chapa civil. É lógico que tem uma representatividade militar. Então você tem uma representatividade ali de todo aquele imaginário que o eleitor tem com relação ao militarismo. Qual é o nosso imaginário com relação ao militarismo? É a ordem, é o respeito, é a hierarquia, é o poder de tomada de decisão. Eu tomo uma decisão, dou uma ordem, aquela ordem acontece. Isso é o militarismo. Quando a gente fala de militarismo, a gente lembra disso, né? Então, quando você vota num cara que é militar, você vota também pensando nesses aspectos, né? Mesmo que você não queira, mesmo que seja algo... Mesmo que seja algo que não seja proposital, né? Subconsciente teu, porque o teu imaginário foi construído assim. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje o Jair Bolsonaro não tomando decisões, que são decisões que nós esperávamos que o Bolsonaro tomasse. Por quê? Porque nós, no nosso imaginário, votando numa chapa composta por um capitão e um general, ainda que da reserva, nós esperávamos o quê? Nós esperávamos pessoas que chegassem e fizessem. Tudo bem, teve também um pouco de falta de conhecimento com relação ao funcionamento da República. Mas tudo bem, a República é um sistema muito complicado de entender. Acontece, República é muito complicado, a gente não manja muito bem de regimento, de Constituição, a nossa Constituição é gigantesca, é uma merda. O Jair Bolsonaro chega na presidência da República e faz um decreto, o decreto das armas. O Legislativo vem e fala o quê? Não gostei. Não gostei, não vou permitir, não. Aí você fala, pô, mas é o decreto, caralho. Mas tá escrito na Constituição que o presidente pode chegar e decretar algo. Não, mas passa pelo Legislativo, o Legislativo não concordou. E também passa pelo Judiciário, o Judiciário também não concordou. Aí você fala, pô, que merda, né? Eu tava mó pilhado aqui, eu tava mó empolgado. Eu tava doido pra ganhar a eleição, pra meter uns decretos assim, maneiro. Aí agora não tem mais decreto? Que merda, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer MP. Medida provisória, né? Dou uma canetada, o bagulho fica ali valendo 120 dias e pá, o Congresso vem, não sei o que, 120 dias é o tempo de eu conversar com a moçada, a gente troca umas ideias, o projeto é aprovado. Não, também não vamos aprovar MP não, devolve as MPs do Bolsonaro. Hoje a gente tem uma situação que é a seguinte situação, pessoal. Nós temos o Jair Bolsonaro absolutamente só na República. Porque a República é composta de 3 poderes. E o Jair Bolsonaro, que é poder executivo, ele não tem o legislativo, né? O legislativo é o quê? São as assembleias legislativas dos estados e municípios. Aqui na capital você tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados não é a favor do Bolsonaro. Lógico, você sabe disso. E o Senado Federal também não é. Tá lá o Alcolumbre, nesse momento, votando a lei das fake news. O que acontece? O Bolsonaro ele fica totalmente a pé. Porque ele não tem sequer o deep state, a máquina pública. Por exemplo, o Bolsonaro não tem o TCU.
Bolsonaro não tem o TSE. Bolsonaro não tem o CNMP, o CNJ. Bolsonaro não tem nada. O bicho tá na merda. Ele tem o quê? Ele tem o povo. E o povo, assim, uma forma de expressão que a gente usa, né? Porque quando a gente fala assim, o povo, não é que o Bolsonaro tem o povo brasileiro. Ele tem o povo mobilizado. O cidadão brasileiro hoje que está mobilizado para defender um projeto político, ele é praticamente, na sua totalidade, bolsonarista. São muito poucas pessoas. Nós não temos 10 milhões de brasileiros mobilizados pela política. É muito pouco. O Brasil é um país de 220 milhões de pessoas. 10% daria 22 milhões, né? Nós não temos 10%. Nós temos cerca de 5% da população brasileira está mobilizada para defender projetos políticos. Desses 5%, a maioria é Bolsonaro. Então, quando a gente fala assim, o povo é Bolsonaro, é uma forma, uma força de expressão, né? O povo mesmo, ele está se lixando para a política. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou falando isso para vocês para que vocês entendam o que está acontecendo no Brasil. Vamos lá. O Jair Bolsonaro hoje, ele viu acontecer a demissão do ministro de Taubaté. Vocês viram aí que o ministro entregou a carta de demissão. Ou seja, foi demitido, né? Mandaram o cara para casa. Foi um fracasso do Bolsonaro? Não. Foi um fracasso direto dos militares. Porque, meu amigo, quem pariu Mateus que o embale. Então, quem nomeou o ministro da Educação, né? O futuro ex-ministro da Educação? Quem nomeou foram os militares. Os militares nomearam. Então, meu amigo, segura o problema é de vocês. Eu já falei aqui no canal. Eu não fico mais falando do MEC. Não vou mais falar do MEC, tá bom? Com relação ao projeto do Alcolumbre, das fake news, tá, pessoal? Hoje é só a primeira votação. Então, hoje o resultado independe. A gente está vendo intenções da Câmara Alta do Poder Legislativo. Essa votação vai para a Câmara, depois volta para o Senado, tá bom? Então, o que nós vimos hoje foi intenções. E nós vamos estudando isso e vamos jogando, tá bom? Então, vamos lá. O ministro da Educação, ele foi nomeado pelos militares. O ministro da Educação nomeado pelos militares significa o quê? Significa aquilo que eu falei para vocês desde quando começaram, quando falaram, né, que o Weintraub seria demitido, que ele ia sair do Brasil. Eu vim aqui no canal, fiz uma avaliação duríssima com relação a isso, falei que na verdade era uma vergonha para o Brasil. Nós não temos capacidade policial de defender um ministro de Estado. Se o crime organizado se voltar contra ele e falar vamos matar você, ele tem que fugir do Brasil, porque o Brasil não consegue proteger um ministro de Estado se o crime organizado se voltar contra ele. É uma vergonha, nacional. É uma vergonha nacional a saída do Weintraub. E eu disse também que politicamente nós perdemos o MEC. Por quê? Porque não importa quem vai pro MEC. Nós perdemos o MEC. Não importa. Pode pôr o meu cachorro, pode pôr a Ilona, pode pôr o Trump, pode pôr quem eles quiserem. Não importa. Nós perdemos o MEC. Quando a gente perde o MEC, você perde a possibilidade, a capacidade de executar as suas políticas de educação. Que a gente sabe que no Brasil são duas. É você tirar a ideologia comunista das escolas e também do ensino médio e ensino fundamental e você combater a corrupção. Que o MEC é um antro de corrupção. Perdemos o MEC. Agora, nós perdemos o MEC, mas nós também temos outros ministérios que também nós não temos para nós. Nós não temos outros ministérios. Eu te pergunto, quem nomeou Mandetta? Não foi o Bolsonaro que nomeou Mandetta. Quem nomeou a Tereza Cristina? Não foi o Bolsonaro. Então, tem alguns ministérios que são ministérios de bancadas. Que o Bolsonaro consulta pessoas para irem para lá. O Bolsonaro mesmo já falou isso, ele já confessou isso. Ele já falou, não, a Tereza Cristina, eu queria um nome, eu não tinha um nome, eu consultei a bancada do agronegócio. A bancada do agro pegou e falou, olha, tem essa e essa pessoa. O Bolsonaro foi lá, olhou todo mundo, avaliou os currículos, falou, pô, eu quero essa mulher aqui. O pessoal falou, beleza, é uma das nossas, partiu. Bora, pau na máquina. E a mulher tá lá, nota 1000, sentando o cacete. O Mandetta foi outro cara. Não foi o Bolsonaro que trouxe o Mandetta. A bancada ali, que tá na saúde, falou, não, traz esse cara. Isso foi um grande avanço no governo Bolsonaro. Porque como era feito antes? Era feito assim? Não era.
Não era feito com bancadas técnicas. Era feito com partidos. Então o presidente chegava e falava: o Ministério da Saúde é do Democratas, o Ministério da Agricultura é do PSDB. O Democrata colocava quem ele queria, o ministério era dele. Ele pegava o ministério de porteira fechada. Ele nomeava todo mundo. Então o Bolsonaro já deu uma grande evolução, ele já fez uma grande evolução na nomeação dos ministros, beleza? Qual é o problema que a gente tem hoje? O problema que a gente tem hoje é que o Bolsonaro, ele está totalmente incapacitado, o Bolsonaro está totalmente incapacitado de tomadas de decisões pessoais. É isso que eu preciso que as pessoas entendam. Por que eu preciso que as pessoas entendam? Porque, pessoal, nós somos a última barreira contra o comunismo. A última. Todo mundo entendeu que o governo, não estou falando do Bolsonaro, estou falando do governo Bolsonaro. Todo mundo já viu. Quem não viu é porque está tapando o sol com a peneira. Todo mundo já viu que o governo Bolsonaro, ele mudou a estratégia. O governo Bolsonaro, ele não está mais sobre as pautas conservadoras. Ele está sobre as pautas de obras do país. Ok, não é crime, não é errado. É apenas uma mudança. Por que é uma mudança? Porque quando o Jair estava na campanha, ele anunciou outra coisa. Ele anunciou que, se eleito, ele iria fazer um governo diferente, não apenas na área da gestão pública, que ele está fazendo muito bem, mas ele ia fazer também uma gestão diferenciada, olhando para o comunismo, para combater o comunismo, olhando para o cristianismo, olhando para combater questões como aborto, legalização das drogas. Então tinha uma pauta conservadora. O que está acontecendo hoje? Essa pauta conservadora, ela foi retirada do Estado. Isso não significa que foi retirada de você, porque você faz o que você quiser. A pauta individual não tem como o Bolsonaro se meter nela, porque a pauta individual é do indivíduo. O governo Bolsonaro, ele chegou num ponto em que ele teve que tomar decisões com relação à pauta estatal. A pauta estatal mudou. Ah, não mudou não, Fernando. Beleza, cada um acredita no que quiser. Você pode acreditar no que você quiser. Tá? A visão que eu estou tendo daqui é que a pauta estatal, ela mudou. E ela não está mais preocupada com as questões conservadoras, e sim com as questões liberais. Ok, Jair acha que é por aí, vai tocar suas pautas liberais, vai inaugurar obra, vai enriquecer o país, vai aumentar o poder de compra do real, vai mandar portos, aeroportos, cabotagem, enfim, vai soltar a besta enjaulada que é o Tarcísio e vai deixar o cara sentar o cacete. Ótimo. Um ponto que a gente tem que atentar, e eu já adiantei para vocês aqui no canal, é que quem acompanha comunicação e política já sabia. Eu estou falando aqui há tempos. Há tempos não, desculpa. Quando derrubaram Weintraub, eu falei, vão caçar o Felipe Martins e vão caçar o Ernesto Araújo. Por quê? Porque esses dois elementos, eles são toda a pauta ideológica do governo. O pessoal fala, o governo tem uma ala ideológica. Que ala ideológica, meu amigo? É a ala de dois, né? Você tem uma ala de duas pessoas. Você tem o Ernesto Araújo e o Felipe Martins. Você tirou os dois e acabou a ala ideológica. Não tem ala ideológica. A ala ideológica são as duas pessoas. Aí algumas pessoas alguém falou ali, a Janaína Gerolim falou, por que não fazer os dois, né? É isso que mas essa é a proposta do Bolsonaro, Janaína. Essa é a proposta do Jair. Foi isso que ele falou, vou fazer os dois. Posto Ipiranga do lado dele, ou seja, o cara liberal ali, e ele o conservador. Tanto que quando eles decidiram criar um partido, eles fizeram o que? Aliança pelo Brasil, conservadores e liberais. A ideia era essa, fazer os dois. Mas não dá pra fazer os dois, sabe por quê? Aqui eu tô falando do argumento do governo. Não dá pra fazer. Sabe por que ele não faz os dois, Janaína? Ele não faz os dois porque a pauta conservadora, ela incomoda demais. E a pauta conservadora, ela fez com que todos os grandes agentes do país se voltassem contra o governo. E todo mundo que se voltou contra o governo tá dizendo que, olha, não é, no fundo, não é que nós queremos um fora Jair Bolsonaro. No fundo, a gente só quer um fora conservadorismo. Então tira essa galera, tira esses malucos daí, tira esses Olavete daí, tira essa galera de ideologia cristã,
Entendeu? Tira esses católicos, esses evangélicos praticantes daí. Deixa só os católicos não praticantes. Entendeu? Deixa os católicos não praticantes, porque é o cara que vai na missa domingo de manhã, sábado à noite ele tá na loja maçônica, segunda-feira ele tá no candomblé. Então deixa esse cara, porque esse cara é plural. E o Brasil é plural. Então nós precisamos de pluralidade. Aquela galera bitolada, que é só cristianismo, você pega aquela galera e você tira, porque esses caras só atrapalham. Isso chegou num ponto, chegou numa gravidade tal, que foi minando o conservadorismo dentro da gestão, do governo Bolsonaro. Pessoal, isso faz com que a gente chegue num ponto onde, mais uma vez, por que eu estou falando isso daqui? Porque eu vejo que nós que estamos na comunicação, muitas vezes nós somos um link entre Brasília e militância. Porque o governo, ele peca muito, sempre pecou, isso aí é um defeito do governo Bolsonaro. O governo, ele peca muito na comunicação. Por exemplo, se você vê hoje, qual foi hoje o evento público que o Bolsonaro fez? Eu vi agora há pouco de tarde. O Bolsonaro estava lá com o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, fazendo um evento público dentro do Palácio do Planalto. Isso é política, é normal. Isso é assim, política é assim. Mas o eleitor está com a corda no pescoço. O militante está com a corda no pescoço. Quando ele liga a televisão e ele vê o Bolsonaro dando a mão para o Alcolumbre, dando a mão para o Rodrigo Maia, ele fica louco. E o que eu vou falar? Eu vou falar o que para esse cara? Não fica louco, não, calma. É porque é o xadrez 4D. A pessoa fica louca. Falta comunicação. Então, muitas vezes, nós que estamos aqui na comunicação, a gente faz o link entre Brasília e o militante. E eu preciso que os militantes entendam o que está acontecendo. O que nós podemos fazer? Pessoal, é um problema que o mundo inteiro está lidando com isso. Nós estamos vendo que a única forma de um governo que realmente atenda o anseio do eleitor, aqui eu estou falando de ciência política, não estou falando de Bolsonaro, não. Nas democracias está se entendendo que a única forma de fazer com que o Estado atenda à vontade do eleitor é através de líderes. Líderes é você pegar um cara que a população, a maioria da população daquele país quer, e aquele cara se torna alguém poderoso que lidera aquela nação. É assim que o mundo inteiro tem elegido líderes, de todos os tipos. Desde um Putin, que para o povo russo está lá, é um cara que lidera a Rússia em busca daquela mãe Rússia que foi perdida há 40, 50 anos atrás. É assim que você tem homens como o Trump, como Benjamin Netanyahu. É assim que você tem homens, escolhas boas e escolhas ruins. E você tem aqui uma escolha do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Agora, vamos lá, pessoal, vamos entender. Qual é a diferença entre o Trump e o Bolsonaro? Você tem uma diferença de preparação de terreno. Em primeiro lugar, se você conhece a história dos Estados Unidos, se você conhece a história da formação dos Estados Unidos, se você conhece a Guerra Civil Americana, o que foi a escravidão nos Estados Unidos comparado com a escravidão nos outros países da América. Se você conhece a formação dos Estados Unidos, você sabe que o tabuleiro onde se dá o jogo político nos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos, nós que estamos aqui no chat, não estou falando do Trump e do Bolsonaro, você que está aqui no chat, eu que estou aqui do lado de cá, todos nós, se nós compararmos com o chat dos Estados Unidos e com o youtuber dos Estados Unidos, é uma coisa totalmente diferente. Porque lá eles têm uma cultura que já deu a eles a sensação de que a terra é deles. Ou seja, a América é deles, é propriedade, é própria deles. Essa concepção de Estado nós não temos. Aqui eu estou falando de algo da raiz de problemas, né? Nós não temos sequer a concepção do que é propriedade. Porque nós viemos de um povo escravo, que não era dono de nada. Nós viemos de um povo que era um povo de outro país, além mar, que chegou aqui, a terra não era deles. Ou seja, culturalmente, o brasileiro ele não sabe o que é ter a posse. O brasileiro não sabe o que é algo próprio dele. O brasileiro, ele é alguém que até a geração anterior, nessa geração está começando a mudar, mas até os anos 2000, o brasileiro é a geração que vive de aluguel.
Você sabe qual é o sonho do brasileiro? Aqui a gente tem um jargão, o sonho da casa própria. O brasileiro ele não tem naturalmente dentro de si a concepção do que é ter propriedade. Quando você não tem essa concepção de ter propriedade, você não tem também patriotismo. Então, essas concepções fazem com que, quando o Trump chega no poder, ele encontra um cenário totalmente diferente do Brasil, com o Bolsonaro chegando ao poder. Algumas pessoas falam assim, por que o Bolsonaro não chega na rede social e não mete o dedo na cara do Alcolumbre? Ah, por que o Bolsonaro não manda o Mendonça a merda e não demite o Mendonça? Ah, por que o Bolsonaro não atravessa a Praça dos Três Poderes e peita um juiz do Supremo Tribunal Federal? Pessoal, se o Bolsonaro fizer isso, você sabe quem vai apoiar ele? Ninguém. Ah não, Fernando, você está exagerando. Eu vou apoiar. Beleza, quem é você? É o senhor Eurípedes, que mora em Quixeramobim? Você vai apoiar o Jair? A gente tem que ter conversas honestas para a gente entender o problema e solucionar o problema. A gente tem que entender que... Nós temos que entender que o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo aqui no Brasil aquilo que eu falei no início da transmissão. O esvaziamento da pessoa do Jair Bolsonaro. Ou seja, no Brasil foi aplicado com sucesso um projeto de esvaziamento da persona do presidente da República. Coisa que nos Estados Unidos você não consegue fazer. Vai lá nos Estados Unidos esvaziar a persona do Donald Trump. Você não consegue. Então o Donald Trump nos Estados Unidos, ele pode ser o Donald Trump. Para o bem e para o mal. O agente laranja, né? Para o bem e para o mal, o Donald Trump, ele é o Donald Trump. E ninguém pode impedir. No Brasil, o Bolsonaro não pode ser o Bolsonaro. O Bolsonaro, você sabe quem é. O Bolsonaro não mudou. O Bolsonaro é o cara que usa a camisa do Palmeiras falsificada, come pão com leite moça, é um cara de família, pai, marido, é um cara que respeita a hierarquia e é um cara que quer acabar com a vagabundagem. Desde o batedor de carteira até o crime de colarinho branco. Ele quer botar pra lascar. Esse é o Jair Bolsonaro. Agora, essa personalidade é uma personalidade totalmente rejeitada pelo senso comum. E aqui nesse país, o senso comum é tudo. Aqui o que vale é o senso comum. Por isso que eu digo pra você, senhor Eurípedes de Quixeramobim, você apoiar o Jair, desculpa, mas não resolve. Nós temos aqui uma tarefa no Brasil onde nós vamos ter que, primeiro, mostrar que líderes são, sim, uma coisa boa. Líder é algo bom. Então nós precisamos ter líderes. Quando nós conseguirmos mostrar que precisamos ter líderes, nós podemos vir com o Jair Bolsonaro e mostrar, olha Jair Bolsonaro, seja você mesmo, porque você é o líder do país. Lidere. Vocês lembram da história lá do Moisés lá no deserto, porra? Moisés ia liderando o povo. Ah, o povo concordava com Moisés? Concordava o cacete. Encheram o saco de Moisés do começo ao fim, mas porra, o cara é o líder. Fazer o quê? Segue o cara, pô. Então, esse esvaziamento da personalidade do Jair Bolsonaro é a causa do que nós estamos vendo hoje de você olhar para o Jair Bolsonaro tomando decisões e falar, eu quero o Jair Bolsonaro lá do Acabou Porra, lá do Dá que eu te dou outra, do Pedrinhas é o melhor lugar do Maranhão. Eu sei, eu vejo nas redes sociais. Eu não estou escrevendo nas redes sociais, mas eu estou conseguindo ler as redes sociais. Toda hora que eu paro de fazer alguma coisa, eu dou uma olhada nas redes sociais. Eu vejo o que vocês estão falando nas redes sociais. Agora eu quero que vocês entendam. Ah, eu quero aquele velho Jair. Pessoal, aquele velho Jair não cabe na República. Como que nós vamos resolver esse problema? Vamos discutir. Vamos conversar. Vamos ver o que nós podemos fazer. Vamos ter esse tipo de discussão. É por isso que eu digo para vocês.
Eu não tenho mais saco para ficar lidando com a política do dia a dia. Eu não tenho mais saco para falar da Pepa. Sabe, eu não tenho mais saco para falar da Pepa. A Rosana tá falando, queremos o capitão de volta. Rosana, não tem mais campo de batalha, não tem mais exército. Capitão, não dá mais para ter um capitão. Porque nós chegamos num ponto onde quem está no poder, o senso comum, convenceu a sociedade de que nós não podemos ter um líder. Nós temos que ter 220 milhões de líderes. Todo mundo tem que tomar decisão. Todo mundo tem que dar o seu ponto e o seu ponto tem que ser colhido, o seu ponto tem que ser aplicado. Então nós chegamos nesse ponto, entendeu? Esse ponto que nós chegamos é um ponto que nós temos que combater. Por isso que eu estou falando aqui nesse canal tanto. Pessoal, se envolvam com conhecimento. Busquem saber o que está acontecendo no país. Busquem saber o que está acontecendo na República. Sabe, todo mundo está falando aqui, ultimamente, todo mundo fala, né, no Brasil, a nova ordem mundial. Virou pronto, descobriram a nova ordem mundial agora. Descobriram agora a nova ordem mundial, nasceu em 2018, 2019, 2020. Gente, vamos lá. O que nós estamos vendo hoje acontecer no Brasil é a conclusão daquilo que se iniciou com o nascimento da ONU. Eu coloquei um curso, né? Tá lá, iniciou o curso lá na Escola de Conservadorismo, Organização das Nações Unidas e União Europeia, que eu quero que as pessoas entendam o que é a Organização das Nações Unidas, o que é a União Europeia. Eu quero que as pessoas entendam o que é positivismo. Um monte de gente fica falando de positivismo, xingam pra cacete o positivismo. Vocês não sabem o que é positivismo. Não sabem o que é positivismo. Pessoas acham que positivismo é você ser positivo. Nossa, você é tão otimista, você é positivista, né? Você torce sempre pra tudo dar certo. Vocês que são alunos da Escola de Conservadorismo, o curso é gratuito. É gratuito, é só assistir. A primeira aula tá lá. Eu vou colocar a segunda aula lá. Tô com uma cacetada de material aqui que eu tô lendo, estudando o dia inteiro para poder escrever a aula para vocês, para que todo mundo xingue, os positivistas com propriedade. Entendeu? Eu quero que você xingue os positivistas cada vez mais, mas xingue com propriedade. Xingue sabendo o que é o positivismo. Sabe, a direita precisa crescer e parar de falar bobagem. Sabe, a gente precisa parar de falar bobagem. Eu vou ler os superchats e eu queria apenas que todos vocês soubessem o que está acontecendo na República. O Jair não mudou, o governo não abandonou o conservadorismo, é que não cabe mais. Nas próximas semanas você vai ver o tamanho das trolhas que estão vindo do rabo do Jair. Aí eu te pergunto, quando vierem essas trolhas gigantescas no rabo do Jair, quem vai defender o Jair? O Jair está fazendo uma opção. Ele está metendo dinheiro no bolso do brasileiro, ele está gerando emprego, ele está trabalhando a economia. E ele está acreditando num plano que foi apresentado a eles. Olha, Jair, a trolha que vai vir é tão gigantesca que, cara, você vai precisar do exército. Você vai precisar das Forças Armadas. Então não adianta você ficar na internet. Manda o general Ramos a merda. Manda o Mourão pra puta que pariu. Manda o Ramos ver se eu tô na esquina. Não adianta. Agora não adianta. Agora não adianta. Ai, Fernando, eu não concordo. Beleza, cara, você não concorda, eu também não concordo. E aí, o que adianta as nossas cordas aqui? Não adianta nada. Então nós temos que entender que nós estamos num cenário onde o presidente da República, que é um cara que tem larga experiência no mundo político, ele está medindo as forças, medindo os acontecimentos, vendo o tamanho da militância, vendo o tamanho disso que a militância diz, apoio popular. Eu falei 1 milhão de vezes aqui no canal. Vamos pra rua, vamos pra rua, vamos pra rua. Eu já falei 1 milhão de vezes, eu cansei de falar. Sábado agora eu fui pra lá na Esplanada dos Ministérios, eu mostrei a manifestação. Eu mostro todas. Não fui pra mostrar só essa, eu fui pra mostrar todas. Eu só tô pedindo pra todo mundo botar a mão na consciência, pelo amor de Deus. Parem com essa ideia de que não tudo se conquista nas ruas. Vamos para as ruas e vamos conquistar o Brasil. Bota a mão na consciência. O Jair Bolsonaro teve 70 milhões de votos. Isso aqui já virou uma ladainha no Comunicação e Política. O Jair Bolsonaro teve 70 milhões de votos. Ele não tem 7 milhões de militantes. Nós não conseguimos
converter 10% do eleitorado em militância. Nós não conseguimos converter 10%, 1/10 do eleitor em militante. Aí vem gente bater no peito porque o Brasil está ao lado do Bolsonaro. Tá um cacete. O Brasil tá um cacete ao lado do Bolsonaro. Então nós temos que entender as coisas que estão acontecendo. Você fala, vamos pra rua. Nós vamos pra rua e vamos defender o governo. Então agora chegamos nesse ponto. Agora ucranizou mesmo, né? O pessoal queria tanto ucranizar, agora esse aqui virou uma Ucrânia mesmo, né? Agora as coisas se resolvem é por cabeça na rua, né? É igual o curral de boi. Você vai contando as cabeças. Quem tiver mais ganha. Se nós instituirmos no Brasil o fiel da balança como sendo quantidade de povo na rua, nós vamos colocar aqui no Brasil o fiel da balança como sendo mobilização política. Aí eu te pergunto, você sabe quantos militantes a esquerda tem? Você já fez essas contas ou você não é de pensar? Não, Fernando, eu não sou de pensar, eu sou de agir, eu vou pra rua. Você já viu aquele vídeo lá do Thiago Ventura, né, dos 300 de Esparta, né? Você tem que ver, depois você coloca aí no YouTube, né, o Thiago Ventura e os espartanos, uma coisa assim. Você já viu, né? Contra quantos nós estamos lutando? É 300? De repente você está jurando que você está indo para a rua porque, né, temos 300, né? Vamos lutar contra 300. Faz as contas. Então, se você acha que realmente nós temos que colocar o fiel da balança como sendo quantidade de pessoas nas ruas, você tem que contar quantos que tem no exército inimigo. E contar quantos que tem no teu exército. Para você depois não chegar lá achando que é uma coisa, chegar lá é outra. Entendeu? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aí, beleza, pessoal? Vamos lá, deixa eu ler aí os superchats do pessoal. Obrigado, Lucas Graibim, obrigado, Judson Rocha, obrigado, Felipe Oliveira. Meliante, Conselho Federal de Fonoaudiologia, mandando e-mail sobre Dia do Orgulho Gay. É um bando de merdas. Alaide, obrigado, se tornou membro. Elza Poloni, Fernando, quando o presidente vai acordar e tomar cuidado com as decisões orientadas pelos seus conselheiros? Eles não estão com o presidente. Obrigado, Elza Poloni. Obrigado, Koala. Como você vê o paradoxo da semântica na comunicação? Cara, a gente tem hoje, o Koala, a gente tem hoje, cara, eu diria que mais do que questão semântica. A gente tem hoje decisões realmente tomadas. São decisões racionais. Vocês estão vendo o que o ministro das comunicações está fazendo? O ministro das comunicações está fazendo o quê? O cara tem uma estratégia, pô. Não, nós vamos lá, vamos conversar com a grande mídia. Sabe? Eu volto a repetir aqui no canal. As coisas mais importantes que acontecem no Brasil hoje, as coisas mais prejudiciais, não são as coisas ocultas, as teorias, as espirais do silêncio. Os maiores danos causados hoje na República são pelas decisões racionais feitas às claras, à luz do dia. O posicionamento à luz do dia do ministro, da Comunicação é um posicionamento nefasto. Um posicionamento nefasto. Não é o que ele faz nos bastidores que é ruim. Entendeu? Não são paradoxos de semântica. Esse cara nem sabe o que é semântica. A linguagem clara dele é um problema. Elze Horst, obrigado por sempre falar a verdade, Fernando, mesmo que nos traga dor. Obrigado, né? Enfim. Osmar Antunes, Fernando, toda direita errou. Primeiro, não existe direita no Brasil, tá? Vamos reconhecendo os problemas aí pra gente entender o que tá acontecendo. A gente tá aprendendo o que é direita, né? E a grandíssima maioria da bolha, não tô falando do povão, tô falando da bolha. A grandíssima maioria do eleitor do Bolsonaro ainda não sabe o que é direita. Direita na política. Ah, direita é quem não gosta do Lula. Tá, leia para saber o que é direita, leia, aprenda o que é administração pública de direita, o que é estado mínimo, o que é estatal, como funciona um edital, uma licitação, o que são políticas públicas, quais são os deveres do Estado, quais são os poderes de um executor, o que é poder legislativo, o que é poder executivo, o que é o poder judiciário. Existe esse negócio de poder moderador? Você tem que entender isso para saber o que é direita, meu amigo. Nego não tem noção de como funciona a república e quer dizer, eu sou de direita. Você nem sabe o que é de direita. Então, primeiro você tem que saber o que é direita. Pra você saber, de repente você é de esquerda. Sabina Santos, resumindo, tamo na merda. Não, mas aí, Sabina, a sua conclusão a sua conclusão foi correta, mas a sua ação foi errada. Deu ruim. Vamos parar de lutar. Mas se você parou de lutar, mesmo que tivesse dado bom, você tá derrotada.
Então, eu sempre digo aqui no canal, parar de lutar não é opção, isso aqui não se discute. É porque tem gente que acha assim, né? Ah, a live de hoje foi o astral bom, vamos lutar. Ah, não, a live de hoje foi pesada, vou desistir. Então é assim, é exatamente o contrário, pessoal. Quando as coisas estão ruins, é aí que você luta mesmo, né? Então, Eli Garcia, o Bolsonaro governa na defensiva, resumindo o que você diz. É o que acontece quando o presidente não tem apoio no parlamento. O Bolsonaro, ele não é um cara defensivo, né? Mas o cara tá numa situação, bicho. Vanderlei Talib, obrigado, se tornou membro. Fábio Martins, o Evandro Pontes exorta o presidente a agir como chefe de Estado e por fim ao desequilíbrio atual. Hoje na live da Shockwave, vale mais uma live entre você e ele. A gente conversa bastante, a gente tá muito alinhado. E o Evandro, ele tá na mesma... eu e o Evandro estamos na mesma linha. A gente não tá mais preocupado em ganhar inscrito, em ganhar visualização, em ganhar seguidor, sabe? Tô me lixando pra isso. A gente chegou num ponto que isso não importa mais. Isso é bom. Porque quando você chega, você que é produtor de conteúdo, quando você chega nesse ponto de não precisar mais se preocupar com a quantidade de inscritos, você pode se preocupar em falar só a verdade. E em respeito ao teu público, você falar a verdade sem ficar rodeando, sabe? Ah, não, mas isso aqui não vai dar likes. É lógico que tem coisas que a gente não fala, mas não porque é falta de honestidade, mas é porque é questão de estratégia. Tem coisas que eu não vou falar na live. Eu vou cagar os planos do governo. Então, é lógico, como jornalista, você sabe até onde você pode ir. Eu vou até aqui, isso aqui eu falo. Aqui eu paro. Obrigado, Osmar Antunes. Bolsonaro é uma esperança, sou católico, mas os bispos e padres não fazem uma ação de apoio ao governo. Eu nem sei se deveriam fazer. Nós que somos os maiores interessados. O PR está fazendo o que pode. Osmar, eu já tô no seguinte, Osmar. Sempre que a igreja se mete na política brasileira, faz merda. É só merda, é só cagada. É só merda. Então nem sei mais se eu quero ajuda da igreja, entendeu? O ponto aqui é o seguinte, se a igreja estivesse lutando pela igreja, já estava ótimo. Por exemplo, durante a pandemia, né, o Covid-19, a igreja não lutou pelo cristianismo. Pelo contrário. Quando o Estado chegou e falou, fechem as igrejas, a igreja falou, ok, fechou. Então aquilo que poderia ter sido um despertar da sociedade com relação ao enfrentamento ao Estado, não. Se rendeu ao Estado. Então a igreja hoje, eu nem me lamento por ela não estar lutando pelo Estado. Eu me lamento por ela não estar lutando pelo cristianismo. Mas raríssimas pessoas lutaram pela liberdade do culto durante a pandemia do coronavírus. Um desses caras foi o Silas Malafaia. Desde o início comprou a briga. Agora, isso deveria ser, assim, ponto pacífico entre toda a igreja, entre toda a liderança política. Católica, evangélica, deviam estar todos juntos, enfrentando o Estado. Ah, mas o Estado vai multar. Enfrenta a multa, porra. Os evangelistas enfrentaram a espada, caralho. Os caras morreram crucificados. Todo mundo se lascou. Todos os apóstolos se lascaram. Aqui nessa terra. Crucificado, apedrejado, decapitado. Fora João, que foi exilado na ilha de Patmos. Foi o único que não foi ali executado. Milvia Leite, obrigado pelo superchat, obrigado Osmar Antunes, obrigado Foste Diego. Fernando, quem está por trás dessa condenação mundial contra os soberanistas? A ONU. Esse é um ponto que eu estou esclarecendo lá no nosso curso. Quem não é aluno da escola de conservadorismo tem que ser. Quem não é aluno, que seja. A escola de conservadorismo, meu amigo, é um presente do Comunicação e Política para você. É um presente, entendeu? É um presente. Porque o que está escrito ali, você vai ficar aqui assistindo 1 milhão de lives, inclusive no Comunicação e Política, e não vai aprender. Então o que está lá dentro, eu estou trazendo para vocês de material literário, estudo, experiência própria. Trabalhei como comunicador, atendendo agências da ONU por 6 anos. Eu sei o que as agências da ONU fazem. Eu sei o que faz um Unicef, o que faz um Acnur, o que faz o NODC, o que faz um UNAIDS, o que faz um UNFPA, o que faz um Unesco. Eu sei o que essas agências fazem, o que o OIT faz. Eu sei o que esses caras fazem. Eu tô pegando tudo isso e tô entregando para que vocês entendam. Para que a direita pare com essa história. Ah, os globalistas, eles comem criancinhas pela manhã.
Vamos entender o que está acontecendo. Quem está por trás da coordenação mundial contra os soberanistas? A Organização das Nações Unidas. Agora, o mundo inteiro político, ele governa de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu estou expondo lá na primeira aula do curso que está dentro da Escola de Conservadorismo. Quem é aluno, o curso é gratuito, você não paga nada. Fernando, houve algo específico que você soube? Ou é baseado nas últimas notícias? Não, é coisa que eu sei, não é leitura. É notícia, é leitura. Obrigado, Fabiana. Lívia Araújo. O Salles hoje falou que o assessor dele, sem experiência, quem nomeou foi o Ramos. Enfa Lívia. O recado ideal seria nas eleições mudarmos todos os prefeitos. Isso é impossível. Isso é impossível. Eles ficariam apavorados. É impossível. O povo brasileiro não tem força. Enfa, é o que eu estou dizendo aqui, Enfa. O Bolsonaro tem 70 milhões de eleitores e 7 milhões de militantes. Nós não temos gente para mudar o país. Vamos mudar o país. Vamos lá, todo mundo dá as mãos. Boicote a China. Vamos mudar o parlamento. Não tem gente para isso. Então aqui é um esforço ombro a ombro. Por isso que todo mundo que entra aqui no Comunicação e Política, ai, Fernando, vamos lá, fala rápido aí, vai, começa logo, você está demorando, me diz a solução. Cara, vai embora. Não perca seu tempo. Aqui eu não resolvo os problemas. Porque os problemas não se resolvem durante uma live. Eles ficariam apavorados e na próxima eleição mudar tudo. Aí o Jair vai poder trabalhar, correto? ênfase, você sabe o que a gente pode fazer? A gente pode mudar nós aqui que estamos no Comunicação e Política. É um passo. Sabe, você tem que começar, não adianta você mirar lá no cume do Everest. Você é sedentário, igual eu, né? Não faz nada. O maior exercício físico que eu faço é cuidar da minha horta. Então o cara é sedentário. Ele, porra, já sei, vou virar um alpinista, vou escalar o Everest. Cara, tu vai morrer congelado. É a única certeza que eu posso te dar é que você está se suicidando. Então o que a gente pode fazer? Vamos escalar o muro de casa primeiro? Depois vamos escalar ali a padaria? Depois vamos escalar uma montanha assim, bem modesta? E aí nós vamos. O que nós podemos fazer hoje? Nós podemos encarar uma luta individual. Se nós que estamos aqui, estamos com 7 mil pessoas agora ao vivo. Imagina se esses 7 mil fossem pessoas que consomem conteúdo, que leem, que estudam, que sabem o que é conservadorismo, o que é positivismo. Não é para você se tornar um eremita, não. É ler livro, gente. O brasileiro tem que perder o medo de ler livro. Sabe? O brasileiro vê um livro, aí já quer saber, já olha logo no final, deixa eu ver quantas páginas tem. Sabe? Tem que perder esse medo. Para que nós obtenhamos conhecimento para mudar o país. Mudar o país não significa mudar Brasília, significa mudar o indivíduo. Ana, obrigado. Juliana Almeida, isso é um governo de transição para o conservadorismo? Gente, vamos lá, outro ponto. Juliana, obrigado. Outro ponto. Vamos parar de enxergar a pessoa do Bolsonaro como o nascimento do conservadorismo no Brasil. O nascimento e o fim do conservadorismo no Brasil. O Bolsonaro, ele é um personagem dessa trama. Trama iniciada lá no Império. Inclusive o Bolsonaro chegar na presidência da República é uma consequência, é uma colheita de sementes que foram plantadas ao longo dos últimos 100 anos no Brasil. Sabe, foram sementes plantadas por homens como Gustavo Corsão, sabe, por homens como Carlos Lacerda no mundo da política, como Enéas. Esses caras plantaram e não colheram, morreram antes. Qual era o sonho do Carlos Lacerda? Ser presidente do Brasil. E ele não conseguiu, mas o Jair conseguiu. Mas a vida é assim. Um planta, o outro colhe. Então o Jair não plantou o conservadorismo, colheu o conservadorismo e vai distribuir o conservadorismo. O Bolsonaro, ele é alguém que compõe essa missão de trazer o conservadorismo à presidência do Brasil. Então ele tem a missão dele, entendeu? É isso. Andressa Laroca, boa noite, já comprei uns livros, estou esperando chegar, acompanho vocês. Obrigado, Andressa. Fernanda, a coisa tá feia, sou de Santos, meu avô foi pro hospital hoje convulsionando. Deixaram ele esperando 4 horas para esperar o resultado do coronga para depois examinar ele. Triste. A saúde pública é um caos no Brasil, né, Andressa? Que Deus abençoe a vida do teu avô. O Nabuco, como eleições municipais podem ajudar o Bolsonaro? A eleição municipal hoje é o que há de mais importante. Esse ano de 2020 tem algo absolutamente importante para acontecer. E é necessário que todos nós estejamos envolvidos nessa luta, que é a eleição de vereadores e prefeitos. Vereador, pessoal, é o poder legislativo e prefeito é o poder executivo. Ai, Fernando, eu odeio o Maia. Tá, tudo bem, me fala o nome de 3 deputados estaduais. Me fala o nome de 3 vereadores da tua cidade. Você sabe o nome de 5 vereadores?
Sabe, se você não sabe, não adianta você ficar olhando pro Maia, pro delegado Valdir, pra Pepa. Esses caras são o poder legislativo da República. Mas e o poder legislativo do teu município? Então nós temos que nos envolver com isso. Ah, Fernando Dória é um assassino. Tá bom, mas você sabe o nome do prefeito da sua cidade? Você cobra ele? Você tá na cola desse desgraçado? Lia Bordignon, Fernando, podemos começar assinando a maior ação do mundo? O que você tem a dizer sobre o assunto? Cara, eu vou falar sobre isso depois, porque esse assunto é complicado, é longo, e, enfim, para falar dele eu tenho que falar de forma longa, porque senão eu falo de forma curta aqui, vocês vão entender errado, e aí vai dar problema para mim e para vocês. Parece que você fala e explica, mas a maioria não quer entender. Mas isso é normal, Fabi. A maioria nunca quer entender. Isso é normal em todo lugar do mundo, né? Não vai ser diferente aqui. Ai, Fernando, o seu canal só tem 7 mil pessoas assistindo. Se o Bruno e Marrone fizer uma live, dá 1 milhão. É assim mesmo. Isso é normal. Isso que é o normal. Estranho seria se fosse o contrário. O normal é assim. A minoria se preocupa com o que realmente importa e a maioria toca o barco. Nilma Sarmento, aqui em Belém, na igreja próxima da minha casa, crianças e pessoas com mais de 65 anos não podem assistir à missa. Isso é ridículo. Isso é ridículo. O Estado define o que a igreja pode fazer. Nunca isso aconteceu. Se isso acontece no tempo de Cristo, os evangelistas, os discípulos, eles seriam crucificados, como foram, mas não abandonariam a fé. Não deixariam de agradar Deus para agradar o governador. Operação Vult, PL 2630 foi aprovado na votação de hoje, né? Parabéns, Fernando, pelas excelentes lives. E ouçam a Shockwave Radio. Confirma aqui, ouçam a Shockwave Radio. É um dos melhores produtos que a gente tem nesse conservadorismo hoje no Brasil. É a Shockwave Radio. Acompanhem lá, por favor. Vamos lá, obrigado, valeu Carol, obrigado, Denise Carvalho, obrigado N, obrigado 10K, Marcos Antônio, Idevaldo, obrigado Amanda Mascarenhas, agradeço a todo mundo. Pessoal, vamos lá, eu fiz essa live Sedex aqui, rapidão, deu 1 hora, já vou desligar, eu vou escrever umas aulas que a gente vai colocar no curso, material realmente importante, peço que vocês sejam alunos da Escola de Conservadorismo, coisa que realmente importa, a gente vai mudar o Brasil. Eu ainda acredito que nós teremos uma vitória, aqui falando da política, né? Que nós teremos uma vitória no mundo político. Eu acredito muito pelas coisas que a gente tem um potencial muito grande de vencer essa batalha. É porque nós estamos num momento muito complicado, mas nesse momento é necessário paciência. Aproveite esse momento para você se envolver com conhecimento, aprender cada vez mais e para que a gente tome as decisões corretas, beleza? Obrigado, Sônia Rezende. Obrigado também... obrigado, Robson Tavares, por ter se tornado membro do canal. Pessoal, fica com Deus. Até a próxima. Amanhã, 18h30, Media Watch.